Queridos, a gente está vendo aqui sobre... Nós vamos concluir hoje, né, o estudo muito importante, de suma, extrema importância, sobre do berço até o túmulo vazio, sobre a vida de Jesus e o modelo da igreja que ele deseja. Qual é o modelo que Jesus deseja da igreja? É uma pergunta relevante. O que Jesus quer da igreja? Qual é a igreja que Jesus pode olhar hoje, um tempo tão caótico desse? Jesus olhar assim e dizer assim, é essa igreja que eu quero. Está aí, ó, aprovada. Aí nós fomos vendo desde o berço de Jesus e comparando se a Manancial está dentro, pelo menos a nossa. Se a Manancial está incluída nesse projeto de Jesus de ser uma igreja parecida com ele, com o que ele ensinou e não com o sistema religioso. Porque vocês que são mais antigos já ouviram de mim muitas aulas, já ouviram de mim a história da igreja, né? Vocês já viram desde quando começou, a igreja dos apóstolos, a igreja católica, depois a igreja protestante, tudo vocês já viram de mim. Vocês não, alguns, né? Que gostam da quarta-feira. Mas se você prestou atenção, é uma bagunça. De Deus não tem absolutamente nada. Religião hoje é máfia. É um sistema mafioso, perigoso, sabe? Na história, é uma das coisas piores que existiu na história, é a religião. A Inquisição Católica foi a pior coisa que existiu no mundo. E foi a igreja, a religião. A igreja protestante também veio e fez... João Calvino, lá na Suíça, em Genebra, ele fez misérias também, Inquisição também lá dentro, que é o líder da presbiteriana, né, igreja presbiteriana. Enfim, todos eles têm uma história. Hoje a gente vê os Estados Unidos, a igreja batista é a maior igreja, a igreja mãe de lá. E como essa igreja? Você vê um presidente Trump desse, é protestante. Como é que ele age? Guerras, mortes. Só quer... Entendeu? Essas coisas todas que a gente observa. Você vai na Inglaterra, uma igreja linda daquela, anglicana, morta. Morta, a igreja morta dos reis e príncipes de lá. Você entendeu? Vocês estão entendendo, irmão? Então a igreja não tem sentido. As maiores igrejas do Brasil são desse jeito que vocês já sabem que são, não é? Então, como é que Jesus deseja? Qual é a igreja que Jesus deseja? Aí a gente viu, passando aqui rápido, na manjedoura, Jesus quer uma igreja humilde. A primeira coisa que Jesus quer é uma igreja humilde. Graças a Deus, a igreja Manancial, ela sempre foi humilde. Sempre pregou a humildade. Pode olhar, todo Natal prega quase a mesma coisa. Sobre o berço, a manjedoura, a simplicidade e humildade de Jesus. Aí a gente ensina, incentiva a sermos simples, humildes. Não queremos essas grandezas, sabe, que o mundo, que o sistema oferece. Não, pezinho no chão, sabe, simplicidade. Aí a gente, ótimo, bateu. A segunda coisa, na infância de Jesus, lembra o quê? Uma igreja que cresce de forma equilibrada. A Bíblia diz que crescia Jesus com sabedoria, estatura e graça diante de Deus e os homens. O quê? Igreja que tem a sabedoria, tem a estatura diante de Deus e respeito diante dos homens. E a igreja cristã Manancial, graças a Deus, tem isso. Ela é grande aos olhos de Deus. Amém, igreja? Ela tem um conceito aos olhos de Deus. Terceiro, o batismo, uma igreja obediente. Então, para ser igreja de Jesus, precisamos ser obedientes. Então, nós não nos vendemos a nenhum sistema, como acabei de dizer. Somos obedientes ao quê? Ao Diga evangelho. A igreja cristã Manancial, ela bate nesse terceiro ponto do batismo, que é a forma de obediência. Por quê? Porque ela é obediente ao evangelho. Ela não vende seus princípios. Ela não entra nos esquemas, que a gente sempre conversa no café teológico. Ela não entra nos esquemas e eu sempre digo, e volto a dizer, eu e o Robson, a gente tem capacidade de lubriar qualquer pessoa. Lábia, a gente tem essa capacidade. Se a gente quiser, a gente fazia campanhas e campanhas, irmão, que a igreja estava rica hoje. Nós não estaríamos nem aqui. E superlotada. Por quê? Porque o povo ama.
Principalmente o brasileiro ele já nasceu da igreja católica e da igreja umbanda, né? Já veio dos africanos e já veio do português. Então ela é mística, o Brasil é místico. O Brasil gosta, sabe? Gosta do lenço de Jesus, do sei o quê, o óleo, do sei o quê. Ah, gosta, tanto que a Universal é universal. Entendeu? Dá certo, irmão. Dá certo. Toda igreja que faz isso, dá certo. Mas nós não andamos de pragmatismo, que é o que dá certo. Ah, o que é que dá certo? É isso? E a Bíblia? Que Bíblia? Eu quero saber se isso dá certo. Entendeu? A igreja Manancial, ela continua assim, simples, talvez morra assim, né, sem dinheiro, mas permanecendo na verdade, prevalecendo na verdade. Diga amém, irmão. É isso que vocês têm que aprender para poder dizer. O que eu estou dizendo aqui, ó, já peguem para poder, se alguém perguntar, ou seja, a minha igreja, primeiro, aí diz, é humilde, porque Jesus foi humilde. A minha igreja, segundo lugar, a minha igreja, ela cresce, o crescimento dela é equilibrado, é com sabedoria, com evangelho. Não é esse crescimento que vocês acham, não. O nosso crescimento é diferente. É interior. É como você. Seu crescimento tem que ser o quê? Cheio de bens, de riquezas? Não, você... Talvez você não esteja pensando nisso, mas você quer crescer como gente. Com caráter, com personalidade cristã. Vocês estão entendendo, pessoal? Quem está entendendo aí? Amém? Eu quero saber para poder continuar, né? Então, a quarta coisa. Uma igreja firme. Por quê? Porque Jesus, quando saiu do batismo, ele foi para onde, irmão? Para o deserto. E permaneceu como lá? Firme. Quando veio a tentação, ele se vendeu? Estava com fome, com sede. Não se... Irmão, a pessoa passar fome... Jesus, ó, emagreceu. Foram 40 dias, foi, irmão? Você sabe quantos quilos pesa? Quantos quilos o cara, num jejum, como Jesus fez, pesa? Perde de quilo, ele perdeu cerca de 30 quilos. Perdeu água. Ele estava desnutrido, fraco, preste a ter uma pancreatite. Entendeu? Sol enorme de Israel no deserto. Deserto, irmão, deserto. Então Jesus correu um risco muito grande, mas ele permaneceu firme. Antes dos milagres acontecerem, houve o quê? O deserto. Antes de alguma coisa grande, boa acontecer na sua vida, é necessário o deserto. O deserto vai nos ensinar. Então, uma igreja firme é uma igreja que ela está provada no deserto, na dificuldade. Tem pessoas que confundem. Hoje uma pessoa pegou, tem que ter cuidado, né, para poder não denunciar quem seja. Aí disse assim, fique firme, viu, pastor? Fique seu quê, né? Fique seu quê, né? Eu disse, minha irmã, desculpa aí, mas eu estou tão bem, eu estou na melhor fase da minha vida, porque não são as circunstâncias que me definem, não. Eu estou muito bem, eu estou firme, eu estou com sonho, eu estou alegre, eu durmo em paz. Nunca dormi tanto em paz como eu durmo agora. Eu tenho me santificado esses tempos, mais de 8 meses, mais pesado. Então eu estou muito bem. Então o que é que a irmã vê como fique firme? Agora eu sei o que é que ela quis dizer. É porque a igreja não está grande, entendeu agora? Né? Algumas pessoas saem. Aí ela acha que eu fico abalado. Não, a gente fica um pouco triste, porque é uma pessoa, né? Que a gente vê aqui, depois cresce, vai embora, a gente sente. Mas não que eu morra por isso, entendeu, irmão? A gente tem que viver, continuar. Tem vocês ainda aqui que eu estou olhando, né? Entendeu? Aí domingo eu vejo o irmão Antônio com a família dele. Entendeu, pessoal? Aí eu vejo a Elisa que voltou. A Elisa que é desde o tempo da Bethesda. Aí eu vejo como é o nome da menina que tá vindo todo domingo aqui? Raquel. A Raquelzinha tá aqui todo domingo, 3 domingos, eu tô morto e feliz. Quem? Quem, mulher? A irmã da Marlene, né? Tá aí, toda vez eu vou lá falar com ela, sabe? E assim por diante, né? Então, assim, o deserto amadurece a gente. Eu já estive aqui, hoje estou aqui, mas com Cristo eu estou aqui. Amém? Com Cristo, eu vi, quando eu preguei aquela pregação, você está contente com toda e qualquer situação, é porque eu vivi. Eu já estive num auge grande que vocês nem imaginam.
sabe? Em Sobral era prefeito me chamando, aquelas coisas. Lá em cima, no patamar, né? Quando eu cheguei aqui também a igreja explodiu, Manancial explodiu. Hoje eu estou aqui, ó. Mas eu estou com a paz, está maior do que era antes. Vocês talvez não acreditem, né? Mas a paz que eu estou hoje está maior do que era antes. Então, o deserto ensina, deixa a gente, ó, entendeu? Lá, para a gente não pensar que é o bam, que é alguma coisa nessa vida, não. Nós somos alguma coisa em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso nos ensina em tudo na vida, né? Que a gente vai saber passar em toda e qualquer situação. Então a igreja Manancial ela é assim, uma igreja firme. É uma igreja que passou altos e baixos, mas está sempre perseverando até a volta dele em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Quinto, o chamado dos discípulos, ou seja, uma igreja que forma pessoas. Irmãos, eu não sei quantas pessoas eu já formei na obra. Não dá para calcular. Desde Crato, Sobral e Fortaleza. Mas vocês devem pensar em pessoas aí, né? Que foram tratadas, formadas e que estão bem até em outras igrejas, fazendo tudo, que passaram por a gente. Então, a igreja Manancial é uma igreja que forma pessoas. Diga amém, igreja? Vamos lá em Sobral, eu deixei 3, 4 pastores. Até hoje são pastores. Em Juazeiro, o rapaz que Edna vendia, Edna era sacoleira. Né? Sacoleira das boas mesmo, mas só que não recebia de ninguém, mas era sacoleira. Né? Era uma vendedora boa, mas não recebia. Sabe? Mas era uma grande vendedora. A Edna é na veia vendedora, viu? Glória a Deus. Aí ela foi vender algo para essa mulher, é uma jovem senhora, e ela fez o convite e ela foi lá com o marido para a igreja. Nunca mais saíram. Saíram da igreja para pastorear uma igreja de Juazeiro. E até hoje são pastores dessa igreja, e o nome da igreja lá é Manancial. Entendeu? Que é o pastor Auricélio e a irmã Célia. Filhos na fé dela. E o Auricélio eu peguei e formei ele. Eu não, Deus, né? Mas me usou. Formei ele desde o início, quando se converteu, até se tornar um pastor, e hoje é presidente da igreja. Então, assim, a Manancial é uma igreja que forma pessoas. O que foi que a igreja fez no início? Formou pessoas, não foi? Jesus ele poderia fazer tudo só, Deus não, ele pegou 12, depois 120, depois milhares. Aí foi se tornando apóstolos, né, presbíteros. Quem está entendendo aí? Então até agora a gente está na linha. Sexto, os milagres, uma igreja movida por compaixão. Eu até falei isso semana passada. Qual é o milagre que a gente ensina aqui, irmão? Não é somente você se levantar da cadeira e ser curado de um aleijado. Ou então câncer, isso é milagre, amém, igreja? Mas qual é o maior milagre que a Bíblia fala? Novo nascimento, meu povo. Novo nascimento. O que é? É algo que, sabe o que é um sistema de milagre? Porque Jesus ele era movido por uma íntima compaixão. Sabe o que é um milagre? É ter uma igreja que se preocupa com os outros. Se preocupa uns com os outros. Quantos daqui recebem aquela coisa assim? Paz do Senhor, amada, você está bem? Quem já recebeu esse recado da Edna? Ninguém aqui. Então levanta a mão, meu povo, eu não estou vendo não. É ou não é? Quase todo dia. Tudo bem, né? Amada, né? Sei o quê. Todo dia você recebe isso da pastora Edna. Não é? Todo dia. Todo dia eu mando para os 80 irmãos, eu mando textos para vocês estudarem. Quem recebe aqui? Tá vendo? Ainda tem uns que recebem, né? Pois é, eu mando, que é isso? Assistência. É uma igreja que dá assistência, irmão. E a gente está 24 horas aberto para vocês. Seja pela internet e seja aqui, ó. Entendeu? E eu ainda faço um cafezinho. Semana passada, aí a irmã Lúcia. Ano passado, meu Deus. Agora, semana passada, eu vi um barulhozinho, pessoas conversando. Eu disse, vou ver quem é. Curioso, igual a Edna, fica ali vendo o que está acontecendo tudo. Aí eu pudei a cabeça, quando eu vi a irmã Lúcia, sentada com a Edna aqui. Irmão, me deu um amor tão grande por ela que você nem imagina. Eu olhei assim, me deu aquela coisa em mim. Eu fui lá dentro, peguei o café.
adocei, cheguei para ela, entreguei e dei um beijo nela. Sabe? Foi uma expressão grande de amor que eu tive ali por ela, sabe? Que é uma história que nós temos com a irmã Lúcia, né? Entendeu? Amém? Amém. Então, assim, é uma igreja que cuida, né? É uma igreja que cuida. Sétimo, é? É. Sexto? Vale. Não, agora vamos lá. As refeições, uma igreja acolhedora. Você acha que nós somos uma igreja acolhedora ou não? Somos, irmão. Talvez você não conheça bem a igreja, mas nós somos. Vocês, viu? Vocês são acolhedores. Muito acolhedores. Olha o que, é que a igreja fica oferecendo. Irmãos, abra suas casas para ter culto. Acolhimento. Amém? Amém. Vamos um PG. Acolhimento. Quinta-feira, né, na Rene lá. Ali a turminha da Rene lá, ó. A turma do PG da Rene. Todo de manhã a Edna vai lá. Acolhimento, irmão. Gustavo, na terça, acolhimento. Aí eu disse, Maria, qualquer dia a gente vai aí. Nem que seja para orar para vocês dois. Não importa se vai ter alguém, não. Chegar aí, a gente vai orar e se o Hidro não fizer uma merenda para mim, estou entregado pro resto da vida. Ô, Jesus. Então, é acolhimento. Amém, irmão? Acolhimento. A pessoa chega, é bem recebida. O pai do Jardel veio, e eu já sabia que ele cantava na igreja dele, todo domingo ele canta aqui. Eu não esperei ele passar um mês, 2 meses, tem uns test drive aí, né, que o pessoal faz nas igrejas. Não, eu conheço o pai de Jardel. Tá aí, o filho dele estava tocando a bateria. Amém, irmão? É uma igreja acolhedora. A Sarinha, desde novinha, toca na igreja. Você lembra da Vitória? Você lembra daquele povo, tudo que já passou, que a gente botou no início? O Júnior, né? O Júnior que chegou todo doidão, cabeludão, brincão, né? Aí quem eram os outros lá, os outros meninos também, tudinho, que não podia nem subir, sobe. Sobe, hoje está servindo na igreja lá na Cidade de Funcionários. Entendeu? Está chefiando tudo lá. Que é isso, acolhedora. Quando ninguém queria, a gente queria. Hoje todo mundo quer. Entendeu? A gente pega assim, ó, jogado, ajeita em Cristo, aí quando está todo ajeitado em Cristo, aí todo mundo quer. Não é assim? Ah, mas é a vida, né? Mas a gente é assim. Qual é o departamento infantil que consagra a líder, que já está caducando lá, né? Que já tem mais de 50 anos lá Pastora, ordena pastora, irmão. Você vai ver em algum canto? Acho que não. Entendeu? E a gente reconheceu o trabalho dela, né? E ordenamos pastoras, o grau maior que tem na igreja. É uma igreja acolhedora. Amém, igreja? Eu podia citar mais exemplos, mas tá bom. Continuando, é uma igreja do lava-pés, ou seja, uma igreja serva, uma igreja que gosta de servir. Glória a Deus. Mesmo com os recursos pequenos, situação financeira caótica, mas a gente faz tudo para servir o próximo. Para fazer uma coisa bonitinha. Ó, foi tão bonito, domingo a gente tinha que fazer alguma coisa para os pais, né? Para não ficar em branco. Porque quando é as mães, não precisa nem de esforço. Rapaz, a gente não tem valor mesmo não, viu? Quando é as mães, é bam, 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 né? Quando são os pais, nenhum filho meu diz assim, parabéns, pais. Nenhum, passou o dia todinho. Pra você ter uma ideia, né? Aí quando é as mães, é assim mesmo, mãe é mãe. Eu não tiro, mãe é mãe! Mamãe, né? Aí, ou seja, aí quando a gente mandou fazer um negocinho aí, né? Aí a mãe disse, olha, eu tenho umas coisas aqui que eu recebi, vou dar para a igreja. Deu para a igreja um monte de lembrança aqui. Nossa vizinha. É legal, né, irmão? Amém? Assim, essa amizade que nós temos, né, esse carinho, vizinhos maravilhosos, né? Graças a Deus. Isso é muito gostoso viver assim. Então, outra coisa da igreja é o Getsemane, que Jesus dá exemplo, uma igreja submissa. Ou seja, Jesus chorou, mas permaneceu obediente. Jesus estava passando por um aperto, mas seja feita a tua vontade. A gente passa o que passar, mas seja feita a vontade de Deus aqui, né? Tá bom? É esse o espírito da gente.
obediência, submissa à vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é perfeita, agradável, é a melhor coisa do mundo. É a vontade de Deus. Quem está feliz com Jesus aí? Glória a Deus. A cruz, uma igreja que ama sacrificialmente. Então na cruz a gente vê graça, justiça, perdão, reconciliação. Enquanto era crucificado, Jesus intercedia por eles. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, a Igreja Manancial, ela aprende com o seu próprio pastor presidente a perdoar. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida foi perdoar. E é perdoar mesmo, sabe, irmão? Não fica nada. Nada. Não tem como guardar, que eu não aguento. Eu não aguento não, sabe? Eu sempre procuro a pessoa, eu sempre estou... Não sinto raiva nem nada. Tanto que alguns aqui, não sei, porque já saiu quase metade, né? Mas quando eu estou num lugar, e eu estou num lugar que é uma festa de casamento ou alguma coisa, aí vem um monte de irmãos que já saíram. Tudo vem me abraçar, e eu abraço tudinho. Não tem, sabe, irmão? Continua o coração tranquilo, né? Continua, abraço, festa aqui, tal. Quando olha a maioria, tudo que saiu, ainda fica sentado comigo conversando. Né? Por quê? Porque é uma igreja exemplo, uma igreja de perdão, uma igreja de amor. Manancial é isso. Manancial de amor e de perdão. Né? Ela é tranquila. O Robson mesmo diz muito para mim, pastor, eu não consigo ser como o senhor. Porque eu sou muito quieto, mas se fizer comigo não tem perdão. Eu disse, calma. Sabe que esse povo calado é pior, irmão? Né? Eu sou doidinho, aí é melhor, sabe? Que é abestado, né? Doido, né? Mas esses calados, irmão, quando fecha a coisa, para abrir a luta. Abrir a luta. Então vamos lá. É uma igreja que, lembrando do túmulo, as fases de Jesus, né? Uma igreja que confia no silêncio de Deus. O sábado foi silencioso, irmãos? Sim ou não? Nenhuma resposta, nenhum milagre, nenhuma manifestação, mas Deus continuava agindo. Talvez você está nessa fase do sábado, né? Não está vendo, você não está vendo. Cadê Deus? Mas Deus está agindo. Aparentemente em silêncio, mas está agindo. Aparentemente dormindo, mas nem dormita nem dorme o guarda de Israel. Glória a Deus, aleluia. Então, crises, lutos, perseguições, escassez, mesmo quando Deus parece silencioso, ele continua escrevendo a história. A história continua sendo escrita. Glória a Deus. Outra fase, a ressurreição. Uma igreja cheia de esperança. Nós sempre temos esperança. Porque a nossa esperança está alicerçada em quem? E tem como abalar isso, irmão? Não tem. Paulo estava preso e ia morrer, mas em Cristo ele estava liberto. Amém? Ele não estava preso, ele estava liberto. Ele estava preso nos homens, mas liberto espiritualmente. Então, quando nós estamos com Cristo, meu irmão, a morte perde seu domínio. O medo é vencido. Os discípulos voltaram a ter coragem quando ressuscitou. A igreja vive porque Cristo vive. Nossa esperança não está em instituições, não. Está numa pessoa viva chamada Jesus de Nazaré. É isso e pronto, irmão. É isso e pronto. A Laurinha está grande, tá? Ou seja, eu já sei o que vocês estão dizendo. Você está cada vez mais velho. Estou mesmo, assim mesmo. Eu fui para 2 aniversários de 15 anos, né? A menina era bem pequenininha que eu apresentei, pessoal. Como é que pode? É tudo uma moça. O que é que ela é do neto e da Emília? A menina? Neta, né? E a Sarinha. Então, a igreja que Jesus gostaria de ver, depois de percorrer toda a vida de Cristo, chegamos à pergunta central. Como seria uma igreja moldada por tudo que Jesus viveu? Seria uma igreja humilde como uma manjedoura? Amém? Amém. Firme no deserto, como no deserto. Discipuladora, como o chamado dos 12, ele discipulou aqueles. Compassiva, como em seus milagres. Nós temos uma forma diferenciada de ver o milagre. Acolhedora, como em suas refeições. Acolhedora. Serva, como no lava-pés. Submissa, como no Getsemane.
sacrificial como na cruz e perseverante no silêncio do sábado, continuou firme, esperançosa como na manhã da ressurreição. É assim. E é uma igreja imperfeita porque tem seres humanos. Os apóstolos eram perfeitos? Perfeitos, ó. Eram perfeitos? Não. Não é? Tanto que eles nem acreditavam que Jesus ia ressuscitar, irmão. Eles mesmo. Quando Maria Madalena falou, porque isso aqui já é nos bastidores. Maria Madalena, ela era invejada pelos apóstolos. Os apóstolos eram até aqui com ela. Insuportável. Porque eles tinham, sabe o quê, irmão? Ciúme. Porque Jesus era direto com Maria Madalena. Maria Madalena era direto com Jesus. Jesus dizia coisas para ela que nem dizia para os apóstolos. Ela ia dizer para os apóstolos faltavam morrer. A história diz isso. Quem foi ver Jesus enquanto eles estavam lá? E agora? E agora, José, para onde? E sei o quê? Ela estava lá com eles. Ela se levantou de madrugada e foi para onde? O túmulo. Quem foi a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto? Maria Madalena. É por isso que até hoje ficam fofocando, né? Dizendo que Jesus tinha um caso com ela, que era casado com ela, que era sei o que com ela. Nos livros apócrifos que não leiam, que a Igreja Católica não permitiu entrar no Evangelho, ele era mesmo casado com ela. Mas aí é outro assunto, viu? Não vamos entrar. Ninguém ouviu, amém? Isso são os livros apócrifos. São livros que não entraram no canon da Bíblia, viu? Porque tem um bocado de coisa louca lá. Tem Jesus lá, o menino perturbando Jesus. Olha como esses livros são meio doidos. O menino perturbando Jesus, Jesus olhou para ele e pum, morreu. Jesus, toma. Onde Jesus ia ter um espírito desse, né, irmão? Entendeu? Aonde essa coisa ia acontecer? Irmão, então pronto, a gente não liga para esse livro não. Viu? Tem de tudo lá. Eu tenho, viu, essa Bíblia aqui. É que eu tenho que ler de tudo, né, irmão? Eu sou igual aqueles caras das academias, que aqueles fisioterapeutas, né? Eles são cobaias, experimentam tudo de injeção e tudo, né? Então eu experimento tudo de livro. Eu tenho um livro aí que eu nunca vou emprestar a ninguém, não emprestei nem um Robson. Porque desvia. É um livro, a capa tá preta, era um pastor muito famoso nos Estados Unidos, grande, igreja enorme. Começou a se chatear com Deus, por causa que ele via muita coisa e não tinha resposta. Aí ele fez um livro muito bem feito, que ele é intelectual acima da normalidade. E esse livro ele está provando que é um Deus tirano, que mata mais do que Satanás, aí prova tudo na Bíblia. Mas na Bíblia tem. Quantos que Deus matou, conta e fala do diabo. Deus realmente matou muita gente. E Davi matava e Deus, bora que vai ter mais 300 mil que vai cair ali na frente. Hã? Aí, ó, não prestava, né, irmão? Tem que matar mesmo, né? Aqueles 30 mil que caiu logo no deserto. Ah, desgraçado. Não é não? Vocês estão me pegando aí, não estão pegando o negócio? Aí ele pega, mas só que ele não diz assim, rasteiro como eu, né, brincando não. Ele diz numa categoria. Irmão, a leitura do livro é uma coisa extraordinária. Na Bethesda tinha 150 pastores, só eu, pastor Ricardo, tinha lido esse livro. Quando ele citou lá, alguém se atreveu a ler um livro aqui, tal, disse, eu. Disse, eu e ele, a gente foi o único que leu esse livro, sabe? Mas assim, tanto faz, eu quero por conhecimento, mas jamais eu vou emprestar a vocês, tá bom? Eu nem quero. Nem queira. A bichinha já é, né? Já pensou, Marisa? Deus me livre, Marisa. Eu te amo, em nome de Jesus, querida. Continue assim, viu? Ela arriscada da palavra. A Marisa, vou concluir, viu, irmão? A Marisa é uma benção, a Marisa, viu? Muito prestativa, servidora, uma cristã mesmo. Aí a bichinha, ela quer me agradar, né? Que ela sabe que eu tenho umas enfermidades e tal. Tinha, né? Hoje já morreu quase tudo. Aí ela faz raízes, aquelas águas com raiz, né? Aí ela vem com um. Aí eu tomei um gole, tá é bom, ótimo. Tá? Aí teve uma que ela trouxe, eu tive dizendo na cara dela. Ela trouxe um que tinha cebola, alho e o diabo a quatro. Aí eu disse, Marisa, eu dava vontade de vomitar, Marisa, cebola. Cebola é bom no bife, né? Torradinha.
A Marisa, pô, não tomo não, pastor, não vai vomitar não. Eu disse, tá bom, tomei não. Aí depois a bichinha veio com as raízes lá. Chega, os bichos andavam assim, as raízes, irmão. Aí eu disse, o Maria, hoje eu disse pra ela, Marisa, minha filha, deixa eu dizer uma coisa, muito obrigado por tudo, mas eu tenho um problema renal. Aí quem tem problema renal, né, não pode estar botando tudo que vê não, porque o filtro do rins é pouco. Pois, pastor, empurra para a irmã Edna, e tá aí, Edna, Edna se vira aí, né, irmão? Amém, igreja? Alguma pergunta? Já encerrei. Alguma pergunta? Ah, quando eu estava dentro da igreja, sempre eu perguntava ao pastor. Aí, às vezes, ele olhava para mim e terminava com dizer, Pablo, tu já sabe daqui, tu perguntou só para poder incentivar. Foi, porque um perguntando, os outros vão lá e perguntam, né? Eu disse, eu te conheço. Mas eu dei a dica, ninguém fez. Não tem nenhuma pergunta, meu povo. Vocês aprenderam tudo. Já que não tem pergunta, eu vou perguntar, escolher vocês e perguntar. Bora? Tá brincando. Fiquem em pé, irmãos, para ninguém ficar com raiva e sair amanhã da igreja. Fiquem em pé, fiquem. Façam o que vocês quiserem, viu? Olha, dia de quarta-feira, obreiras do bem, façam um cafezinho, vou comprar umas torradas para os irmãos, né? Tomar um ali, café, uma dose de café, né?